noite, senhoras e senhores! Como vocês estão? Eu não sei como vocês estão, mas eu sei como eu estou. Estou muito feliz porque nós estamos concluindo uma trajetória aí de 10 semanas. Estamos aí às portas do nosso concurso. Esse às portas é craseado. Nós estamos ali quase fazendo a nossa provinha, quase escrevendo o nosso nome na lista de aprovados. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Eu espero que seja um motivo de muita alegria para vocês, porque, olha, essa bibliografia não é para qualquer um, não é mesmo. O que a gente conseguiu fazer nesse prazo foi coisa de louco. Eu ainda estou assim, né? Hoje é minha última aula, domingo. Sábado é a aula do Túlio, né? Então hoje é o meu sextou, né, do curso. Hoje é o meu sextou. Eu dou a última aula, aí eu acho que eu vou ficar meio sem rumo. Eu acho que eu vou ficar andando pela casa. Sabe aquele meme do Pablo Escobar, que tem ele num balanço, tem ele na piscina, tem ele na sala? Então, eu acho que eu vou ficar igual aquele cara, totalmente deslocado, né? O que eu faço agora? Né? Pra vocês terem ideia, eu programei para dar uma estudada nos conteúdos específicos da minha matéria. Eu programei para ver isso amanhã. Amanhã que eu ia olhar, e eu nem sei se eu vou fazer isso, porque já tem outras demandas aí surgindo para amanhã. E é uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. Eu espero que vocês tenham tido tempo de estudar a parte específica de vocês também, porque, olha, modéstia inclusa, vai lá ter que descansar, né, Tulhão? Seja o que já quiser, e é isso aí. Gente, modéstia inclusa. Todo mundo que teve acesso aos roteiros que nós elaboramos estão muito à frente dos demais candidatos, né? Porque encarar uma bibliografia desse porte sem roteiro, sem um mapa, né, de para onde ir, por onde começar, realmente seria uma tarefa muito difícil, mas felizmente nós aqui no grupo de estudos a gente conseguiu se ajudar bastante e eu acredito que nós estamos cumprindo com o combinado, né? Combinado que foi feito lá atrás. Parece que era outra vida, né? Quando a gente estava começando aqui e agora estamos concluindo. Então, dito isso, como complemento da minha saudação inicial, boa noite para quem está ao vivo aqui, meu querido irmão Túlio Martins, que topou essa parceria conosco aqui, junto com o Fundão Squad, e também meus queridos professores e irmãos que não estão aqui nesse momento, que é o professor Fabrício e a professora Laura. Neste momento, eles estão em sala de aula, então por isso que às quartas-feiras eles não podem acompanhar. Então eu agradeço muito a eles e agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco durante essa jornada. Eu estou me despedindo hoje porque eu não volto aqui, entendeu? Agora é tchau e boa prova para vocês. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje é um assunto muito importante. É um assunto muito importante. E por que ele é muito importante? É porque ele é novidade? Não, ele não é novidade. Ele ficou para o final justamente por conta disso. Vocês verão que o currículo paulista... Tamo junto, Tulhão. É um prazer inenarrável também estar aqui junto contigo, junto com os demais. E é uma experiência bacana. Eu ia dizer que é uma experiência única, mas eu espero que não seja única. Eu espero que ela se repita muitas outras vezes. Então, é isso aí, irmão. É isso aí. Eu tô com uns pedaços de janta na minha roupa aqui. Eu espero que vocês não tenham visto, né? Passou batida aqui, tá tudo certo. Então, eu cheguei, né? Eu cheguei de Tirapuã, peguei um prato, vim para frente do computador, fui comendo, criando o negócio. Bom, galera, é o currículo paulista. E vocês verão que o currículo paulista ele faz a amarração, ele vai amarrar
um monte de coisa que a gente já viu. Um monte de coisa que a gente viu na BNCC, na lei, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. Coisas que foram vistas na bibliografia específica também. Específica não, na bibliografia geral, né? Então, tem o livro lá dos multiletramentos, tem o livro lá que a gente viu das avaliações, Tardif também fala alguma coisa com relação a isso. Então, tem muita coisa bacana que a gente já conversou e que vocês verão aqui. Então, justamente por isso, eu não tenho o objetivo aqui de percorrer o currículo paulista. Minha tarefa hoje aqui é apresentar o currículo paulista, mostrar onde que ele dialoga com os demais textos, te explicar o que você tem que saber e provar por que você tem que saber isso. Hoje a aula é completaça. Vocês estão vendo um ruivo andar ali atrás? Então, esse ruivo é meu filho. Daqui a pouco ele enfia a cabeça de novo ali atrás do sofá. Galera, é o seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A tarefa de hoje são os dois currículos paulistas. O currículo do ensino fundamental e o currículo do ensino médio. Então, compartilhando a tela aqui, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, pessoas, senhoras e senhores, ou como diz o Fernando Anitelli, 100 horas e 100 dores. Estamos aqui, ó. Esse é o currículo, essa é a capinha do fundamental, tá aqui. Essa é a capinha do médio. Você pode ver que o pessoal que faz as artes lá não é muito criativo, né? Pois bem. Aí, ó, o que acontece? Aí você vai lá, o pai já falou para vocês que vocês têm que ir no sumário, né? Pois bem. A hora que você vai para o sumário aqui, o que acontece? Você vai ver que o sumário dos dois, a parte inicial é praticamente idêntica. Só que no primeiro momento não dá para ver isso, porque olha aqui, ó. Você vai lá do fundamental, você tem lá currículo paulista, uma construção colaborativa. Aqui não fala isso. Aqui está lá o currículo paulista, tal, não tem esse subtítulo. Apresentação, introdução, fundamentos. Aqui, ó, introdução, fundamentos aqui embaixo. Dá a impressão que essa parte do currículo paulista do fundamental ela é mais sucinta. Só que ela é só uma impressão. Eu vou mostrar para vocês, porque eu fiz eu chamei esse arquivo aqui, eu peguei o índice. E a hora que eu comecei a ler o texto, eu vi que ele estava incompleto. Então, eu criei um arquivo chamado Sumário Chuchu. Tá? É o Sumário Chuchu. Que esse Sumário Chuchu já é um sumário mais completo e com algumas frases que são importantes. E a hora que você compara esse sumário Chuchu com o sumário do médio, aí você vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque era lá, introdução, Estado de São Paulo, números que impressionam. O Estado de São Paulo, números que impressionam. Uma breve retrospectiva das discussões curriculares no Estado de São Paulo. Você vai lá no currículo do médio, uma breve retrospectiva das discussões aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, processo de produção de um currículo representativo. O Estado de São Paulo, o processo de produção. E continua. Então, às vezes, você olha lá os dois currículos e fala assim, oh, my God! São centenas de páginas que eu tenho que ler. Você olha ali, no currículo do médio, são 300 páginas. O currículo do fundamental são 400 páginas. Então, 401 e 301, respectivamente. Só que é o seguinte, o que você tem que ler disso aqui?
você tem que ler são as primeiras páginas. Então, você vai ver aqui. Do ensino médio, é claro que dependendo da versão que você pega, pode ter mais ou menos páginas. Mas aqui, nessa versão que eu peguei do ensino médio, você tem que ler aqui até... Ó, essa parte aqui, até a página 42, que na verdade que começa na 42 e vai até 45, que é essa parte aqui, na verdade não. A parte comum, ela termina antes. Você tem a parte comum, que ela vai mais ou menos até aqui, a página 30 e poucos. Essa parte é idêntica nas duas. A partir daqui, você tem algumas coisas específicas do ensino médio, mas é pouquinho. Vai ser mais umas 20, 30 páginas só, que vai explicar umas coisas importantes do médio. Se você fizer a leitura aqui através do currículo do Fundamental, e eu fiz um resuminho para você, ou seja, se você não puder pegar aqui, ó, as 60, não chega a 60, não. Quase 60, as 60 primeiras páginas do Fundamental, se você puder ler isso inteiro, show. Se você não puder, você vai pegar o meu resuminho, também conhecido como Sumário Fundamental Chuchu, tá? Se você estudar por aqui, você não precisa ler de novo aquilo do médio, porque está idêntico. O que você vai ter que ler? Você tem que ler, então, a parte geral de um ou de outro. Na sequência, você tem que ler o pedacinho que explica a educação infantil e explica o fundamental. Vai lá para o documento do médio, lê o pedacinho que está explicando do ensino médio, tá? Porque, ó, olha aqui, ó, a hora que começa da página 46 para frente, no médio, já são as áreas do conhecimento, que você não tem que ler tudo, você tem que ler a sua. Inclusive, lá no Fundamental, mesma coisa. Da página 63 para frente, já começa as áreas de conhecimento, a área da linguagem, vai falar a área de ciências humanas, vai explicar cada uma delas. Ai, professor, e se cair uma questão lá da área de matemática? Olha, o ideal é que você leia tudo, mas a última aula que eu dei, aquela sobre a BNCC, eu te provei, eu te mostrei o que a VUNESP cobra. A tendência da VUNESP é 75, pelo menos, né? Porque tem outras questões que a gente analisou que eu não coloquei na relação porque ela envolvia alguma outra legislação que não caía na sua prova, na nossa prova. Mas 75% das questões abordadas ali, numa amostragem de centenas, era disso aqui, dessa parte geralzona. E aí, uma ou outra questão que cobrava a parte dos conhecimentos específicos, conhecimento de área, e ainda assim, a maioria delas era da prova, então, prova de professor de geografia. Aí estava lá uma questão da área de ciências humanas. Prova de ensino fundamental. Aí caía lá alguma coisa de matemática ou alguma coisa de português, porque o professor PEB 1 precisa saber português e matemática. Então, é isso que a VUNESP costuma cobrar. Nós estamos aqui a poucos dias da prova. Se você puder ler os currículos inteiros, leia os currículos inteiros. Mas se, assim como nós, você está numa correria danada, tendo que trabalhar, cuidar da família, estudar e ainda, sei lá, tentar ver os jogos da seleção feminina, se você está nessa loucura, essa vida louca, talvez você não vai ter tempo de ler os currículos completos. Então, meu conselho, pega o currículo do Fundamental, lê aqui as primeiras 60 páginas, ou seja, o que são as 60 páginas do Fundamental? Nós vamos pegar aqui a parte geralzona, a parte que fala da educação infantil, a parte que fala da etapa do ensino fundamental, tá? Inclusive a parte que fala da transição, eu já vou comentar isso aí. Aí você vai aqui para a parte do médio e você vai ler
a parte que fala das juventudes do ensino médio, os princípios do ensino médio na prática, vai falar do EJA e vai falar da transição do ensino fundamental para o ensino médio. Na sequência, já entra aqui, ó, a organização curricular do ensino médio, que vai explicar aqueles negócios de competenciabilidade, eu já vou falar sobre isso. E aí, a hora que entra nas áreas do conhecimento, o que eu te aconselho? Leia a sua. Sobrou tempo? Leia dos outros. Tá? Mas se você é da área de linguagens, leia a área de linguagens do fundamental, leia a área de linguagens do médio. Tanto é que é o seguinte, eu não sei se é isso em todas as provas. Mas nós pegamos o edital hoje, a bibliografia específica para professor de história tem lá os livros, Mark Bloch, tem lá, nem sei mais quem, tudo, muita coisa da escola dos análises lá, né, esses negócios. E aí, existem 2 publicações institucionais que devem ser lidas para quem vai prestar a prova de professor de história. Quais são as 2 publicações institucionais? Justamente, Currículo do Ensino Médio, Currículo Paulista do Ensino Médio, Currículo Paulista do Ensino Fundamental. Só que lá, na história, eles colocam as páginas. E ao você olhar as páginas, é justamente as páginas que estão falando aqui da parte específica de história e de outras coisas relacionadas ao professor de história, que é a parte, por exemplo, que fala dos itinerários. Nossa, eu vou estudar itinerário porque tem uma chance muito grande de cair. Não sei. Por que eu não sei? Porque quem está dentro da escola está percebendo o que a Secretaria de Educação está fazendo com os itinerários. Ele está acabando com os itinerários. Então, num contexto em que os itinerários morreram e esqueceram de deitar, será que a VUNESP vai cobrar isso? Não sei. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que não. Mas, às vezes, a prova já está pronta tem uns 2 meses, né? Às vezes, eles prepararam uma questão de itinerário lá, nós vamos ter que responder. Se responder, a gente mata no peito. Né? Mas, é como eu estou dizendo para você. Dentro da parte específica, eles estão pedindo o currículo paulista. Olha que interessante. Aí, eu estava com a professora Laura hoje à tarde, a gente foi olhar a parte de língua portuguesa, que é a área dela. Mesma coisa. Tem lá as publicações institucionais e a publicação institucional é o currículo paulista na parte específica da área de linguagens. Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, pessoas, nós vamos fazer um breve passeio aqui agora para vocês entenderem o que é o currículo paulista, tanto do fundamental, a parte geral, né, tanto do fundamental quanto do médio, e vocês vão ver que não existe novidade nenhuma aqui. Na sequência, eu vou falar um pouco do currículo paulista no contexto das questões dissertativas, tá bom? Porque dentro das questões dissertativas, se você souber o que nós estamos conversando aqui hoje, você tem todos os elementos para poder fazer uma boa dissertação. Porque nós vamos conversar hoje o que esses caras querem ouvir. O que eles querem ouvir? Eles querem ouvir sobre multiletramento, eles querem ouvir a respeito de autonomia do estudante, eles querem ouvir a respeito de ensino integral. Então, tem que saber, né, o que é esse ensino integral, como que a gente não pode confundir com a PEI, né, com a escola de período integral. Ele quer ouvir o aluno como sujeito da aprendizagem, ele quer ouvir a respeito de tecnologias, né, TDICs. É isso. E você está vendo que isso não é novidade, senhoras e senhores. Não é novidade para ninguém que frequentou o curso aqui. Então, nesse momento aqui, eu estou fechando a parte da BNCC. Mas que BNCC, professor? Mas não é BNCC, não, vou fechar a parte do currículo, tá? Poderia ser mais curta, né? Mas, cara,
Concurso da área de educação. Concurso da área de educação. As bibliografias são todas gigantescas. Então, diante da provocação do Túlio, eu quero fazer um comentário. É o seguinte. Senhoras e senhores, concurso, senhoras e senhores, concurso é processo, tá? O correto não é você falar assim, eu vou prestar um concurso para passar. O correto é você falar o seguinte, eu vou prestar concurso até passar. Isso, na área de educação, significa o quê? Significa que você vai lá escolher um conjunto de concursos que você vai prestar de forma que o conhecimento adquirido em um, você vai utilizar no outro. E da forma que aquele conhecimento que você consegue agregar no outro, você utiliza no outro e assim por diante. Por isso que o ideal é, principalmente você que é mais jovem, tá? Você que está recém-formada, está começando a carreira agora. A gente não presta só os concursos que a gente quer passar. A gente presta outros concursos também para estarmos envolvidos em situações de prova, para que a hora que chegar o concurso que a gente quer passar, a gente está mais preparado, nós estarmos mais preparadas, né? Então, quem já, por exemplo, as pessoas que já estavam prestando concursos municipais há algum tempo, chegou com mais ritmo nesse concurso agora do estado de São Paulo. A pessoa que começou a estudar para esse concurso demorou um pouco para pegar ritmo de estudos, né? Porque, afinal de contas, ter ritmo de estudo é uma coisa que a gente não consegue isso de uma hora para outra, né? Depende um pouco de tempo. E se você... BNCC, ECA, Constituição Federal, LDB, isso aí cai na esmagadora maioria dos concursos da área de educação. Então, o que eu quero dizer com essa dica? Você está prestando concurso para o estado de São Paulo? Se inscreva também para o concurso de Minas Gerais. Dê uma olhada em outros concursos municipais da área de educação. Concurso para diretor de escola, concurso para coordenador, concurso para PEB 1. Se não tem o de PEB 2, busque outros concursos para você estar com ritmo, viu? Porque vai te ajudar, tá bom? Às vezes, 2, 3 anos da sua vida que você dedica ao estudo, só que vão definir os resultados por um período muito longo, né? Pois bem. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer o resumão. E por que eu estou te falando isso? Porque concurso da área de educação, todas as bibliografias são gigantescas. Todas são gigantescas. Então, por isso que o adequado é que você estude por mais tempo. Às vezes sai um edital, você fala assim, eu vou estudar tudo em 2 meses. É mais puxado. É possível conseguir o resultado? Mas é óbvio, quanto mais tempo de preparação, melhor para todo mundo. Muito bem. Então, olha lá. Começa com esse tópico aí, Currículo Paulista, uma construção colaborativa. Por quê? Porque esse documento, que ele é de 2019, ele foi, de acordo com o que diz a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, foi um documento construído a múltiplas mãos, que foram ouvidos centenas de especialistas, milhares de professores, zilhões de não sei o quê, né? Num processo longo que culminou com esse currículo aqui. Eu confesso que eu não vi isso. Eu confesso que nas escolas que eu estava, eu não vivenciei esse processo amplo e democrático. Mas às vezes era nas escolas que eu estava, né? Às vezes que não chegava até nós. De repente, se alguém pôde vivenciar isso, nos traga a experiência. Mas o fato é que é isso que o texto está trazendo, né? Que ele foi uma construção coletiva, uma construção colaborativa. Mas o que nos interessa? Interessa saber o que é o currículo paulista, para que serve? Para que serve o currículo paulista, senhoras e senhores? Vamos ler aqui para que serve o currículo paulista. Eu falo assim, o currículo paulista define e
explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Senhoras e senhores, vocês querem definição mais chuchu para você levar para sua prova, para você escrever ali na sua dissertação? Ele está, mais uma vez, aqui explicando o que é formação integral, senhoras e senhores. Formação integral, na verdade, é a transmissão das competências, das habilidades, para desenvolver o aluno, para desenvolver o estudante, não só intelectualmente, não só aqueles conhecimentos de matemática, história, geografia, português, mas também socialmente. Dá um exemplo. Socialmente, ele vai se tornar um cidadão, ele vai se tornar uma cidadã. É por isso que o currículo foi feito, para ajudar o estudante não apenas a aprender aqueles conteúdos curriculares, mas também a se tornar um cidadão, uma pessoa atenta às questões do meio ambiente. Os currículos falam isso o tempo todo. Fala do desenvolvimento emocional, para que eles possam desenvolver todas aquelas competências socioemocionais lá, resiliência, empreendedorismo, enfim, gestão dos sentimentos, aquelas coisas todas. É isso aqui, tá? É isso aqui que você tem que levar no coração para a sua provinha, tá? Aí, o resto aqui são tópicos. O Estado de São Paulo, números que impressionam. Vai falar que o Estado de São Paulo representa, sei lá, menos de 10% do território nacional, representa lá 4%, 5% do território nacional, mas tem 20% dos alunos do país, que é um estado gigantesco, que tem não sei quantas mil escolas, que tem não sei quantos milhares de alunos. Então, na verdade, isso não vai cair em prova, isso aí é uma contextualização. Vai fazer uma retrospectiva aqui, desde lá de trás, da década de 70, como que a ideia de currículo avançou aqui no estado de São Paulo. E aí, por fim, eu separei um trecho aqui que ele é muito interessante, que está falando exatamente o seguinte, ó. Além disso, segundo o Ministério da Educação, o regime de colaboração entre União e Estados tem como objetivo romper a fragmentação das políticas educacionais. Deixa eu grifar fragmentação. Fragmentação. Pronto, grifei. Das políticas educacionais, contribuir com as aprendizagens dos estudantes, com a melhoria da qualidade da educação, pensar a integração das diferentes etapas que compõem a educação básica. Por que eu destaquei isso aqui? Porque eu vi isso aqui em mais de um texto, está lá na BNCC, está lá na LDB, e eu já vi uma dúzia de questões cobrando esse conceito aqui. Então, para que serve o currículo? O que a BNCC fala do currículo? A BNCC fala o seguinte, fala, olha, existe, o currículo é importante, porque ele tem uma parte geral, o currículo ele tem uma parte geral e ele tem uma parte que vai ser complementada pelos estados, que inclusive essa parte complementar dos estados aí são os itinerários e outras perfumarias, né? E para que o currículo vai estabelecer uma parte geral? Ele vai estabelecer a parte geral justamente para poder romper com essa fragmentação das políticas educacionais. O Brasil é um país gigantesco, né? Então existem muitas particularidades, e aí precisava de um currículo nacional. E o currículo do Estado de São Paulo ele chega não para romper, né, para criar uma outra coisa, mas ele chega para reafirmar, ele chega para poder completar aquela ideia, né? Isso já é um pouco disso do que eu estou falando, do Pacto de Estados e Municípios, a garantia da qualidade, da equidade da implementação do currículo paulista. A equidade é um conceito muito interessante que nós precisamos ter, porque ele se difere da ideia de igualdade.
A equidade, ela significa ajudar os desiguais, né, tratar os desiguais no limite de sua desigualdade. Então, o currículo do Estado de São Paulo, ele entende que os alunos não são iguais, que eles partem de realidades distintas. Inclusive, é isso que baseia a ideia da inclusão, senhoras e senhores. Os fundamentos pedagógicos, eu vou gastar um tempinho aqui, senhoras e senhores. Eu vou gastar um tempinho aqui, mas não agora, e daqui a pouco você vai saber por quê. Aí aparece aqui de novo a ideia do compromisso com a educação integral, que já foi resumida aqui nessa introdução, mas para aqueles que ainda não guardaram esse conceito, eu volto a dizer que a educação integral é aquela voltada para formar o cidadão, formar o estudante na sua totalidade, não só o intelectual, mas um cidadão responsável, uma pessoa apta a mobilizar suas competências e habilidades. Quando se fala de competências e habilidades, senhoras e senhores, nós estamos falando do saber fazer, da pessoa autônoma, capaz de mobilizar, né, essas competências, esses conhecimentos. Né? Porque, veja bem, uma coisa é a pessoa ter conhecimento sobre um assunto, outra coisa é ela saber fazer aquilo lá. Num exemplo mais ou menos absurdo, imagina um técnico de futebol, ele estabelecendo um sistema tático ali. Ele estabelece o sistema tático, pergunta para os jogadores se eles entenderam. Eu tenho certeza que a maioria entende. Mas entender é uma coisa, fazer é outra. Lá na hora, o cansaço bate. Lá na hora, o adversário atrapalha. Lá na hora, uma série de fatores podem interferir para que aquele conhecimento não se torne prática. Então, a competência é quando o aluno ele sabe o que tem que ser feito e ele consegue fazer. Então, se ele sabe o que tem que ser feito e ele consegue fazer, ele é competente. Por isso que nós chamamos de competência. Né? Como é que abre pote de palmito? Abrir pote de palmito é fácil. Você segura com uma mão, você segura o vidro, com a outra mão você segura a tampa e você gira cada uma no sentido oposto da outra. Essa é a teoria. Na prática, talvez, para algumas pessoas, falte a habilidade. Então, a pessoa tem o conhecimento do que tem que fazer e falta a habilidade. O pote vai abrir? Não. O pote vai abrir só com conhecimento? Não. Ele vai abrir só com a habilidade? Não, porque se a pessoa virar no sentido oposto, o pote não vai abrir. Então, é isso que a BNCC, é isso que os textos todos, né, a BNCC, o currículo, a LDB, é isso que eles querem, né, que a gente entenda, esse compromisso com a educação integral, que não se confunde com a escola em período integral. A escola em período integral, ela é a escola que o moleque fica 9 horas lá. A educação integral, ela pode estar acontecendo numa escola de período integral, pode não estar acontecendo. Da mesma forma que a educação integral ela pode estar acontecendo na nossa escola regular e pode também não estar acontecendo. Dando continuidade. Essas competências, senhoras e senhores. Vou falar um pouquinho delas aí. Calma. Calma que a noite promete, pessoas. Vamos lá. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro essa bagaça aqui. E domingo não. Tá bom, já falo de domingo. Sábado, a aula do professor Túlio é às 3h30 da tarde. Não vai ser às 3. Será às 3h30 da tarde. Tá bom? Domingo é o nosso churrasco, pessoas. Domingo nós vamos encomendar 30 litros de chopp, tá? Se você é de Franca ou vai fazer a prova em Franca, se você quiser exorcizar os fantasmas dessa prova conosco, vocês são nossos convidados. Muito bem. Falando das competências aqui, ó. Essas competências gerais contemplam integradamente, então, ou seja, essas competências todas, que nós vamos falar sobre elas, contemplam, ao mesmo tempo, conceitos, procedimentos, atitudes e valores. Conceitos, procedimentos, atitudes e valores. Tem que decorar? Não, tem que entender. Conceitos, procedimentos, atitudes e valores.
dando ênfase no desenvolvimento de competências, adivinha, socioemocionais. Ai, professor, tá prolixo. Ei, fui eu que escrevi? Não fui eu que escrevi. Foi lá os técnicos, não sei das quantas, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. São eles que escreveram. E se eles escreveram a mesma coisa 500 mil vezes, deve ser, porque é isso que vai cair na prova. Eu acho que é isso que vai cair na prova. Por conta dessa ênfase. Né? Dando continuidade. É necessário acreditar que todos podem aprender. Olha aí, olha onde vai chegar isso aqui. Todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o... Rufem os tambores! Protagonismo. Autonomia. Protagonismo. Autonomia. Escreve na mão. Escreve na mão. Leva para a prova. Escreve lá na sua mão. Protagonismo. Autonomia. Competências socioemocionais. Ou escreve num lenço. Escreve num lenço, aí na hora da prova você fala que vai suar o nariz, você faz assim, aí você lê. São palavras que não podem faltar na sua dissertação. Terminando aqui, ó. Outro pressuposto da educação. Educação integral. Professor, mas você só fala de educação integral. Não, eu falo também de competências, falo também de socioemocional, falo dessas coisas. Falo de metodologias colaborativas, senhoras e senhores. E você pode ter certeza que se no meu resumo eu coloquei esse trecho, não foi porque eu falei minha mãe mandou bater nesse daqui e coloquei esse aqui, não. Foi porque esses assuntos são recorrentes, tá? E esse parágrafo ele é importante porque ele vai falar da ideia de espaços. E o que é a ideia de espaços? É o seguinte. Ó, eu tô com essa letra aqui, não é porque minha letra é feia, mas não é tão feia. É que eu escrevo com mouse. Eu não tenho uma mesa digitalizadora, tá, uma caneta daquelas fera lá. Eu tenho que escrever com um besouro desse aqui. Aí não fica bonito, não. Mas a ideia dos espaços é justamente o seguinte, que tudo é local de aprendizagem. Que o local de aprendizagem não é a sala de aula. Que o local de aprendizagem é a pracinha que fica em frente à escola, é a quadra, é a horta, é o pátio, tá? E é uma coisa muito interessante isso aqui, porque é o contrário do que a gente vê nas escolas. A gente vê uma dificuldade para poder usar os espaços das escolas em geral. Né? Acaba predominando ali, muitas vezes, uma síndrome de pequeno poder, a la Foucault, que desestimula que os alunos e os professores utilizem todos os espaços escolares. E o que o currículo paulista quer? Ele quer que a gente utilize todos os espaços escolares. Ele diz que todos os lugares são lugares de aprendizagem. E diz mais, que além da escola, toda a experiência comunitária do estudante, toda a experiência com a família, também são experiências pedagógicas. Né? Então, a questão do espaço ela é importante aqui. E, mais uma vez, o compromisso com o desenvolvimento de competências. Reiterando os termos da BNCC, o currículo paulista define competência como. Olha que conceito lindo, lindo. Coloque no seu próximo filho, coloque esse conceito como sobrenome dele, ó. A mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. O que o currículo paulista entende como competência, senhoras e senhores. Entende como competência a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. O que são conhecimentos? Os conceitos, os procedimentos. O que são habilidades? As práticas cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores. Os termos são autoexplicativos. Então, isso aqui serve para quê? Para poder resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
senhoras e senhores, quando nós falamos do mundo do trabalho, lá na primeira aula, lá na nossa outra encarnação, que a gente falou sobre a BNCC, não, foi a LDB, né? A primeira aula foi sobre a LDB. O tanto de vezes que a ideia do mundo do trabalho aparece, né? Na LDB, depois na BNCC e agora novamente no currículo. E aqui, de novo, nós temos subtítulos. Então, tudo isso aqui que eu estou lendo, até agora, está no currículo paulista do Fundamental, está no currículo paulista do Ensino Médio. Então, outros títulos, subtítulos, né? O compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos. Senhoras. Multiletramentos é um conceito chave para entender a bibliografia que nos foi proposta. Então, nós precisamos estar familiarizados com essa ideia. E o que significa isso? Entre outras coisas, tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso hoje com os meus colegas lá na Henrique Lespinassi, porque nós estamos promovendo um concurso de redação e eu solicitei o empenho de todos os professores no concurso de redação, porque a competência leitora e escritora tem o potencial de auxiliar todas as matérias, a matemática, a história, a geografia, as ciências. Né? De pouco adianta para nós um aluno que, de repente, o cara é muito bom de conta, ele tem um raciocínio matemático muito elaborado, mas, de repente, ele não consegue entender o que o exercício está pedindo. Ele, na prática, ali, quando fala de ler e interpretar um texto, o cara acaba sendo ali um analfabeto funcional, porque ele não consegue entender. O cara é bom de conta. O cara tem um raciocínio lógico, fera, mas ele não consegue entender o que está escrito. Então, nós temos que caprichar nesse multiletramento. E isso é muito presente nas PEIs, né? A PEI, ela tem um coordenador de área, que isso faz com que as áreas elas dialoguem bastante entre si. Então, quem é da linguagem tem que dialogar bastante com artes, tem que dialogar com a educação física. Quem é de história tem que dialogar com sociologia, filosofia, geografia. Quem é da ciência da natureza, quem é da física tem que dialogar com biologia e assim por diante. Então, multiletramentos. Olha só quem eu achei! Olha quem estava aqui escondido na frase. Projeto de vida, pessoal. Projeto de vida. Olha, se eu ganhasse R$1 para cada vez que essa palavra está escrita em um dos documentos oficiais. Projeto de vida não é só aquela matéria chata que ninguém quer dar aula e que sobra para você, categoria O, para você pegar lá projeto de vida em todas as salas, porque a professora efetiva que pegou essas aulas afastou. Projeto de vida não é só isso. Projeto de vida é o princípio, né? É o que o Estado de São Paulo quer. Ele quer, de alguma maneira, envolver os alunos nesse projeto de vida. E por que ele faz isso? Ele acredita que é o seguinte: se eu conseguir envolver o aluno com o fim, ou seja, se eu consigo convencer o aluno que aquela finalidade lá é muito legal, ele vai se interessar com o meio. O que eu preciso fazer para me tornar um empreendedor assim, assim, assado? Você tem que desenvolver essas habilidades e competências aqui. Essa é a ideia do projeto de vida. Então, eles querem que os alunos promovam seus próprios projetos de vida, querem que eles sejam capazes de fazer isso de maneira autônoma, de maneira colaborativa, participativa, enfim, todos os princípios que a gente está falando, né? Então, isso que é muito importante. Olha só quem está aqui escondidinho. Questão da tecnologia digital. Nós temos livros da bibliografia que falam exclusivamente sobre isso aqui, textos que falam exclusivamente sobre isso aqui. Por quê? Você está vendo, saiu a notícia ontem ou antes de ontem,
que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo dispensou a verba do governo federal para a compra de livros didáticos. Informou que a partir do ano que vem não vai ter mais livro de papel, que vai ser tudo online. Aí a gente achou o máximo, né? Maravilha, porque você chega numa sala de aula para dar aula, você fica meia hora para poder conseguir ligar o computador. A hora que você liga o computador, você descobre que não tem internet na porcaria da sala. E aí, ó, pessoal, vou passar na lousa aqui que você vai ter que estudar em casa, porque hoje não deu, desculpa. Como é que. Gente, mas enfim, sem entrar no mérito da situação, sem entrar no mérito se a decisão é ruim ou péssima, né? Não vou. Fica para cada um decidir se a decisão é ruim ou se ela é péssima, tá? Mas o fato é que essa é a tendência da educação no estado de São Paulo. Por quê? Porque eles estão dando esse giro aí de 180 graus para a informatização total. Se vai dar certo, a gente sabe, vamos ser sinceros, a gente sabe que não vai dar. Mas é isso que o estado de São Paulo espera. Então, é possível que ele nos cobre isso. É possível que ele nos cobre isso na prova. Então, muita atenção dessa questão de tecnologia digital. Processo de avaliação. Pessoal, quantos livros que a gente leu? Pelo menos 2, que eu tenho certeza aqui. A Castro, o Pedro Reis fala de avaliação docente, né? Eu acho que enfim, tem pelo menos 2 livros, com certeza, da nossa bibliografia que está falando aí sobre avaliações. Então a gente tem que entender bem, né, para que serve a avaliação? Para que serve a avaliação? A avaliação serve para você ver como as coisas estão, né, como é que elas estão organizadas, se o aluno está aprendendo, se o professor está ensinando, se a escola como um todo está conseguindo desenvolver ali o que precisa, se está todo mundo na mesma página, é para isso. Aí ele vai falar da estrutura, né, que vai explicar das competências, das habilidades, vai explicar aqueles códigos, vai aqui, entrando na educação infantil, vai explicar para que serve a educação infantil, vai contar a historinha aqui, ó, da educação infantil no estado de São Paulo, que no começo a educação infantil não fazia parte da rede oficial, a educação infantil era só as creches mesmo, na maioria das vezes, eram entidades confessionais, ou seja, grupo de freira, que cuidava ali das criancinhas. Aí foi ampliando esses conceitos, e que hoje a educação infantil ela faz parte da educação oficial do Estado de São Paulo, e que ela está centrada nas competências do educar, do cuidar, né? E aqui eu achei muito interessante esse trecho aqui, porque ele amplia um pouco os conceitos aqui com relação o que é a infância. Então, vamos lá. A infância ela não se refere apenas a um tempo cronológico. A infância não é só aquela data, começa tal dia, acaba tal dia. Há uma etapa, não é só uma etapa do desenvolvimento. Ela é também um lugar social e simbólico, construído nas diferentes culturas. Por isso é preciso falar sobre infâncias no plural, respeitando a diversidade das culturas locais. Por que é importante destacar essa questão da diversidade das culturas locais? Um jovem, uma criança, em São José da Bela Vista, filha de cortadores de cana, que joga bola descalça na rua, não tem a mesma infância, pode ter a mesma faixa etária, pode ter a mesma faixa de renda, mas não é a mesma infância de um jovem da periferia de São Paulo. Não é a mesma infância de um jovem de Carapicuíba, de São Miguel Paulista. Um jovem do centro de São Paulo não tem a mesma... Pode ter um cara de Ribeirão Preto ou de Franca, que são cidades médias, pode ter a mesma faixa de renda de um jovem de Campinas, mas não vai ser a mesma infância. São características diferentes, né? Nós não temos só um tipo de infância. Dentro de uma cidade, você não tem só um tipo de infância.
aqui nós temos os alunos que moram na zona rural e temos os alunos que moram na cidade. Eles podem estar na mesma sala, não é a mesma infância. Eles crescem com culturas diferentes, com valores diferentes, fazendo coisas diferentes. Então, não é possível falar em infância e sim em infâncias. Aí, mais especificamente aqui da educação infantil, eu quero destacar, para você dar uma olhadinha lá, nessa questão da transição, tá? Que isso aqui é muito importante. Se você puder, na hora que você estiver lendo, dá uma atenção especial para isso aqui, porque a transição do fundamental, da educação infantil, né, você pega ali para o ciclo 1, é uma transição muito difícil. Todas as transições, tá? A pessoa que está ali, 3, 4 anos, que ela está lá na escolinha, e ela vai ali, está lá na pré-escola, e ela chega no primeiro ano, já é uma mudança. A criança que sai ali do 5º ano e vai para o 6º, ciclo 1 para o ciclo 2, é outro choque tremendo para essa criança. E a criança que sai do fundamental e vai para o médio é um outro choque. Então, o currículo paulista, ele se preocupa com essas transições. Tá? Essas 3 transições são muito importantes. Você não vai morrer se ler essas páginas, tá bom? Não vai dar muita coisa para você ler, não. E aí, galerinha? Além disso, então, a gente viu aqui algumas coisas que são específicas, algumas coisas que são comuns, né? E existem algumas coisas interessantes que nós podemos destacar também com relação a cada uma delas, mas elas são muito tranquilas. Eu acho que nós não teremos problemas com isso. Eu quero mostrar para vocês agora o filé. O filé mignon. Pessoal, há muitos anos atrás, eu fui aluno de um cara especialista em aprovação em concurso público, que é o professor Carlos André. Ele é de Curitiba, tá? Ele não é de Franca. É um figuraça. Ele criou uma escola, a escola dele virou uma rede, e durante um tempo eu fui franqueado dessa rede educacional dele, que eram os cursos aprovação. O que esse cara, que ele sempre falava? Ele falava o seguinte, ó: candidato que não lê o edital não passa na prova. Parece meio fatal. Ah, não, peraí, quase que deixa eu salvar aqui o comentário. Parece meio fatalista, né, dizer isso. Candidato que não lê o edital não passa na prova. O que vocês acham? Vocês leram as 166 páginas do edital do concurso de professor do Estado de São Paulo? Vocês leram? Vocês vão falar... Vocês poderiam pelo menos escrever no chat, já que vocês não querem conversar comigo. Poderia escrever no chat, não li. Escrevam aí, não li. Ou então escreva, eu li. Quase vai. O edital as 166 páginas do edital. Parcialmente, exatamente. Nós lemos parcialmente. A maior parte das pessoas escolheu as mais... Fiz uma leitura por cima. Deu uma leitura por cima ali, ó. Olha isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, pessoas. Que é um negócio que é o filé da noite. Eu deixei o filézinho aqui para o final, né? Porque tem gente que gosta de deixar a parte mais gostosa para o final. Eu, geralmente, já saio comendo. O que tiver mais gostoso, eu como primeiro, e o que sobrou, tá tudo bem. Gente, ó, esse aqui é o edital. Vocês estão vendo que são 166 páginas, né? Vou dar um Ctrl F aqui e vou lá na parte de bibliografia.
Grafia. Vamos lá. Parte de bibliografia. Você está vendo aqui que... Não, eu vou pular isso que eu já comentei com vocês. Deixa eu ir lá. Olha aqui. Lá na página, vamos ver, lá na página 77. Na página 77, tenho certeza que a maior parte das pessoas prestaram atenção só nisso aqui, ó. Só aqui, ó. Almeida, Silvio de Almeida, Arantes Araújo, Lília Baquique, Botão, não sei das quantas, Candal, Castro. Mas o filé tá aqui. Gente, eu nunca vi um edital trazer um resumo da bibliografia. Olha que loucura. Eu nunca vi isso acontecer. O edital... E aí foi por isso que na hora eu lembrei do meu xará, o Carlos André, que ele falou que quem não lê edital, candidato que não lê edital, não passa na prova. Se você não lê o edital, você perde. Esse nosso edital aqui, se você não leu, você perdeu um resumo. Porque olha aqui, isso aqui que eu vou mostrar para você, eu não vou ler porque são umas 10 páginas, mas você vai ler. Porque aqui está um resumo da BNCC, do currículo, da LDB, integrado. E a bibliografia integrada. Então, isso aqui, gente, é o que você precisa levar para a sua prova dissertativa. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo, senhoras e senhores? Vamos lá. Princípios que orientam a ação do professor. Compromisso com uma educação de qualidade. É mesmo? Aí ele vai falar lá, blá, 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 blá. Compromisso com a educação integral. Ah, gente. Será que a gente já falou isso hoje? Compromisso com o desenvolvimento de competências. Ah, isso é novidade. Esse negócio de desenvolvimento de competências é novidade, nunca vi. Bom, ninguém nunca falou pra gente nos ATPCs, né? Mas na bibliografia, tá lá. Cada 3 palavras, 4 aqui tá dentro do esquema, não tá? O que mais? Compromisso com letramento e multiletramento em todas as áreas do conhecimento. Gente, será que a gente já leu isso hoje ou eu tô tendo um déjà vu? É um déjà vu que eu tô tendo? Não é um déjà vu. Compromisso com estímulo, apoio à construção. Ah, sério? Projeto de vida? É isso mesmo? Produção, confirma para mim se está escrito projeto de vida ou se eu estou vendo tudo duplicado. É projeto de vida, está escrito projeto de vida. Compromisso com a educação digital escolar. Eu estou começando a ficar entediado aqui. Estou começando a querer ir dormir, né? Porque tá tão repetitivo que perdeu a graça já esse negócio. Compromisso com a educação inclusiva. Hoje, aí sempre. Hoje a gente não tinha falado de educação inclusiva. Hoje a gente não tinha falado. Mas as outras aulas, tudo a gente quase morreu de falar de educação inclusiva, não foi? Muito bem. Compromisso... matei um pernilongo, ó. Matei um pernilongo. Compromisso com o processo de avaliação. Avaliação a gente já falou hoje, hein? Aqui, galera. Agora, aqui, das competências, isso aqui que está escrito aqui, está escrito lá no currículo. E essas competências você tem que levar para a prova. Essas competências você tem que saber. Sabe por quê? Porque todas as leis falaram sobre elas. Todas falaram das 10 competências. Todas as leis e algumas publicações institucionais também. Primeiro, compreender
e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante, da sua própria aprendizagem, colaborando com a construção de uma sociedade livre, leve e solta. Mentira, livre, justa e solidária, democrática. Isso aqui é o resumo de tudo que eles querem. Ah, professor, mas você falou que o resumo era essa parte. É o resumo do resumo, tá aqui. Pesquisar, investigar. Atenção nos verbos. Pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a sua criatividade, buscar soluções para selecionar, organizar, planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes, significativas. Vocês lembram que a gente já começou a ler isso em outras aulas? E eu falava, galera, isso aqui é importante. Atenção nos verbos. Leia isso em casa. Não deixe de ler, tá? São as 10 competências. Ó, aqui, ó. Baseado na resolução CNE-CP de 2020. BNC, formação continuada. E aqui está aprofundando a competência 1, área do conhecimento de conteúdo. Vai aprofundar. Gente, a gente já fez essa aula. Nós já falamos sobre isso. Então, qual que é um conselho? Ó, conselho de irmão aqui. Pega aqui, ó, da página. Cadê? Da página 77. Você vai pegar aqui da página 77. Isso aqui é o edital, hein? Até a página 82. São 5, 6 páginas. 6 páginas. Imprime e carrega no seu bolso. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu acho que o foco da sua atenção tem que estar aqui. E sabe por que eu acho que o foco da sua atenção tem que estar aqui? Deixa eu te mostrar. Eu mato a cobra e mostro a cobra, né? Porque já pensou? Para mata a cobra e mostra o pau. Pega, fala aqui, ó, olha, eu matei a cobra com esse pedaço de pau aqui. Não, você tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Eu vou mostrar a cobra morta para vocês. O Duro tá rindo porque ele achou que eu ia mostrar outra coisa. Aqui, ó, é a bibliografia de história. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Lá na bibliografia específica de história, você vai ver lá as publicações institucionais. Você está vendo aqui que é o currículo paulista que é cobrado na parte específica. E aí tem essas páginas, ó. Essas páginas aqui é justamente essas coisas que eu acabei de falar com vocês. A parte geral, a parte das competências e a parte específica de cada matéria. Então vamos ver aqui, língua estrangeira moderna, língua inglesa. Conhecimentos, tal, capacidades. Bibliografia. Publicações institucionais. É um pouco maiorzinha, mas o currículo paulista está aqui, ó. Tá vendo? Então, essas partes do currículo paulista vai te ajudar, inclusive, na parte específica. E aí, a parte específica de dissertação, quer ver, ó? Dissertativa. Esse papo que eu consigo achar aqui com essa palavra. Não. Deixa eu ver aqui. Avaliação prova prática? Como é que... Eu vou num lugar, depois eu vou no outro aqui. Ih, deu pau aqui no meu negócio. Ele não quer ir. E travou. Vamos tentar chegar lá na unha. Ih!
aparecer na internet da escola. Vamos lá. Não sei se está aqui no comecinho. Vou tentar dar um outro Ctrl V aqui. Ctrl F. Avaliação. Aqui. Então, a discursiva. Pesquisando dissertativa. A discursiva é aqui o que fala de discursiva. Está dentro da prova discursiva. Habilitado na prova discursiva. Da prova discursiva, 0 a 10 pontos. Os candidatos habilitados, blá, 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 blá. Não é aqui, não. Deixa eu achar aqui. Eu quero mostrar a parte do currículo. Eu tinha separado a parte do edital já resenhada, só que parece que não salvou, porque a hora que eu abri aqui ele estava sem as anotações. Então eu estou tendo que exigir a paciência de vocês nesse momento, mas não tem problema não. A gente já localiza aqui. Aqui. A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. Não vai meter gíria lá, não vai meter estrangeirismo. Se você for usar gíria ou usar estrangeirismo, coloca lá entre aspas, né, para você avisar quem está lendo que você sabe que aquilo ali não faz parte da norma culta da língua portuguesa. E olha aqui, ó, a prova discursiva será composta de 2 questões. As questões serão relacionadas a temas do currículo paulista, metodologia e estrutura do ensino. Então, o que é a chave para você fazer uma boa discursiva? Você entender essa aula de hoje, aquele resumo da página 77 até a página 82. Você entender bem aquilo ali, porque aquilo ali é o coração da bibliografia. E colocar exemplos de metodologias ativas. Vocês viram tanto que a bibliografia deu atenção para isso. Tem livro específico de metodologia ativa, tem uns 2 ou 3. Tem lá o livro do Doug Lemov, aquela coisa horrenda. Tem lá a parte da bibliografia falando dos projetos de vida, parte da bibliografia falando das tecnologias. Então, gente, é isso que a gente vai fazer na dissertativa e nós vamos fazer bem, tá? O que é uma dica legal? Pega aquelas 10 competências, começa a imaginar situações do cotidiano. Pega, escrevendo mesmo. Se tiver um tempinho amanhã à noite ou outro dia, vai praticando. Por quê? Porque é isso que você muito provavelmente será convidado a escrever. E aí, eu não estou sabendo muito bem essa questão de metodologias ativas. Dê uma relembrada aí nessa parte de metodologias ativas, porque provavelmente isso pode ser um diferencial na sua prova dissertativa. Tá bom, senhoras e senhores? Olha, preparei essa exposição com muito carinho, com muita atenção naquilo que eu acho realmente que vai ser cobrado. Espero de verdade que ajude vocês. E que nos ajude também, né? Porque nós vamos fazer essa prova, então vocês têm aqui um professor 100% sincero, porque eu estou compartilhando com vocês a minha metodologia de estudo. Então, eu não estou falando que com base em voz da minha cabeça. Eu estou falando com base em
naquilo que eu encontrei depois de muita dedicação. E que bom que eu estou podendo compartilhar isso com vocês. Tá joia? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisinha? É aquele momento, vocês sabem que é aquele momento, fale agora o cálice para sempre, né? Você sabe, porque nós não estaremos juntos tão logo, né? Tomara que estejamos em algum outro momento. Querem comentar alguma coisa? Se não, muito sucesso. Milena, gratidão pela companhia de vocês, tá? Pela confiança e pela companhia de vocês. Foi muito bom, tá? É isso aí. Ó, sabadão, vocês não escapam do Túlio, hein? Eu vou escapar do Túlio porque eu tenho outro compromisso, já justifiquei para ele tá ciente. Mas vocês não escapam não, hein? Fala, Adri! Morim, obrigada por tudo, né? Por ter ajudado a gente nessa jornada e ter compartilhado essas informações valiosas com a gente, foi muito valioso. E do Glemov, né? Tipo, eu nem li aquele seu texto ainda, não deu tempo, mas eu espero que lá tem algumas metodologias que você colocou lá na coisa. Tem. Eu vou dar uma lida. Importante, gente. Porque o Doglemov, você deve ter visto, né? Ele tá em todos os slidezinhos obrigatórios. Que coisa linda. Tudo tem Doglemov no final. Não, os caras estão lemovando, tá? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eles estão fazendo uma girada de chave para aquilo que aconteceu no Paraná, por conta do FEDER. Então, pessoas, eu só fazer um comentário. A Adriene, nesse momento, ela está no Japão. Vocês podem ver que está de dia onde ela está, ó. Está vendo a luz entrando pela janela dela? O senhor também tem uma luz aí, ó. Nossa senhora, meu fundo. É minha belíssima casa, vejam. Eu coloquei esse fundo há um tempo atrás, eu não consigo tirar essa bosta. Nem sei mas ele é muito bom, esse fundo seu. Ele não parece aqueles fundos artificiais. Ele é um fundo muito natural. Passável, né? Tirando o fato que está no Japão, né? Mas, enfim, o que acontece, pessoal? O Doglemov, esse lance das metodologias ativas, é o que esperam de nós o ano que vem. Então, provavelmente, pode ser cobrado, tanto na parte das objetivas, quanto na parte da dissertativa. Então, qual que é o conselho que eu dou? Nossa, o Doglemov, aula nota 10 e aula nota 10 3.0, tem que ler tudo? Não. Vai lá, estuda umas 3, 4 metodologias de um e vai lá, estuda outras 3, 4 metodologias do outro. É melhor você ir para a prova sabendo meia dúzia de metodologias do que você sem saber nenhuma, tá? E se você assistiu a minha aula, você viu quais o autor valoriza mais. Uma é chamada sem escapatória. E essa sem escapatória, só relembrando quem assistiu a aula e já introduzindo quem não assistiu. É uma que é o seguinte, qual que é a ideia? Você fez a pergunta para um aluno, ele não soube responder, aí você pergunta para um segundo aluno e depois volta para esse primeiro. Você vai falar assim, ai, que coisa genial! Não é nada genial. Nada do que está escrito ali é genial. Só que é o que eles querem ouvir. Então, dê uma lembradinha nisso aí, porque provavelmente o Doglemov vai te ajudar na prova dissertativa. Em outras palavras, vai te ajudar na sua efetivação, senhoras e senhores. Belezura? É isso? Tchau. Grande abraço. Boa prova para todo mundo, gente. Boa prova Tomara que a gente todos. consiga alguma coisa. Boa prova para nós, gente. Sabadão, estarei aqui, hein? Estarei aqui. Façam de companhia. Se não, também não tem problema, não vai dar tempo de reprise depois, né? Mas enfim. É verdade, né? Tem sábado ainda. Ai, gente, não vejo a hora do concurso passar logo. Pra vir os outros, né? Ô, Dri, churrascão domingo, hein? Vou colocar no grupo lá. Valeu, galera. Fui. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau.